Bom, pessoal, tem um tempo aí que eu fiquei parado aí, né? No... Sem postar nada no blog, nem fazer vídeo nenhum. Eu tava meio desanimado porque fazer vídeo sem microfone, sem gravar é muito ruim. Agora eu comprei um microfone razoável, eu acho que a qualidade vai sair aceitável. Eu tô começando uma nova série agora que é bem para iniciante mesmo. Pessoas que não conhecem a programação, não sabem por onde iniciar. Isso aqui é só um rumo que eu vou estar dando pro pessoal, né? Vou estar falando de HTML, CSS e PHP nessa série. Talvez no finalzinho eu dê uma introdução de JavaScript também, para que criar algum sistema, um site sem JavaScript hoje em dia é praticamente impossível. Você pode até criar, mas não vai ter uma experiência de usuário muito boa, né? O pessoal pode ficar legalzinho, mas o JavaScript é o que manda na interação do usuário com o site, né? Por exemplo, no Facebook ali, o chat ali, era impossível fazer um chat daquele sem JavaScript. Então, vamos estar iniciando. Primeiro eu vou falar de HTML. O que que é o HTML? HTML tem uma breve explicação aqui no blog do Tableless, que, que é o que é bem explicada no blog deles aqui. Eu dei uma lida razoável, mas vamos nos ater só no início aqui, que é Hypertext Markup Language, que em português significa linguagem de marcação. Muita gente pensa que HTML é uma linguagem de programação. Inclusive eu já vi em algum site por aí de ranking falando que HTML é uma linguagem de programação, mas não é. HTML é uma linguagem de marcação, assim como o XML. Não tem como, por exemplo, você pegar uma variável em HTML. Não existe variável no HTML. Não tem como você fazer uma soma, um cálculo em HTML. Por isso, HTML é uma linguagem de marcação. Você poderia usar HTML como um banco de dados, assim como o XML. Mas é muito inviável porque tem muitos bancos de dados aí muito bons em SQL, né? Então não tem por que usar um banco de dados com linguagem de marcação. Então vamos. HTML nada mais é do que uma linguagem de marcação. É a linguagem base da internet. Hoje em dia todo site é feito usando HTML, né? Essas quatro linguagens que eu falei: HTML, CSS, alguma linguagem de programação e JavaScript. Pode ter sites estáticos sem linguagem de programação, sem problema nenhum. E sem JavaScript também, só para, por exemplo, um site de documentação, por exemplo, o site de documentação do PHP. Só que isso aqui, com certeza, tem o PHP por trás. Eles, inclusive, têm aqui a extensão PHP. E tem também um banco de dados por trás para armazenar tudo, né? Porque fazer isso página por página seria muito inviável, ainda mais porque a documentação deles é bem grande. Mas poderia fazer um site só com HTML, só com CSS, sem problema algum. E tem também o CSS. O CSS é uma linguagem de estilos, né? Não chega a ser uma linguagem de programação, nem uma linguagem de marcação. É só uma linguagem de folha de estilo. Ela é Cascade Style Sheets, que é folha de estilo em cascata ou cascata de folha de estilo, não sei bem. Mas basicamente você define uma propriedade e isso vai se aplicar a todos os elementos do HTML, né? Porque antigamente era feito assim, ó, o HTML.
Deixa eu só configurar aqui. Beleza. Antigamente, deixa eu salvar isso aqui. Tá aqui. Um HTML bem básico aqui. Tá bom. Tem aqui o título. Esse é só o HTML, né? Não tem estilo, não tem nada. É o HTML puro aqui. Eu estou fazendo com HTML5. Título já vem padrão essa formatação. É padrão para qualquer browser, já vem com a formatação padrão de título, de texto e essas coisas. Mas com o tempo o pessoal ficou querendo meio que estilizar, né, para deixar o mais bonito, mais amigável. Daí tinha uma tag fonte que era para formatar a fonte. Então eu colocava lá color, daí ia formatando assim. Isso bem nos primórdios, bem antigamente, né? Eu não sei se aceita hexadecimal. Acho que aceita. Aí aceita. Aceita aqui um formato hexadecimal, né? Formato de cores, bem padrão. E 6, né? RGB. R, que é o vermelho. Isso aqui é a mesma coisa de que eu estivesse escrevendo 255, 255, 255. Só que eu estou formatando para hexadecimal. Daí ficaria FF, 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 que seria o último número, né? Essa é a cor branca. 0 seria a cor preta, que é cor nenhuma. Aí RGB aqui seria o red, que é o R, então seria todo vermelho. Tem o G, que é o green, que seria o verde, que seria não, né? Que é. E o azul, que é o B, é o blue. Por isso RGB, R de red, G de green e B de blue. Daí, depois, quando o pessoal viu que isso estava ficando muito complicado, né, da manutenção, porque ia arrumar um estilo, daí passaram isso para atributo, né? Porque a marcação não era necessariamente para estilizar, a marcação é só para marcar. A marcação serve para isso, ó. Isso aqui é um título, ele está falando, mas aqui é um título 1, é o título prioritário. Tanto é que na formatação de HTML, numa página só pode ter um título com H1, que é o título principal. Por exemplo, seria o título de um livro. E aí, os demais títulos você usa H2, H3, de acordo com a hierarquia, né? Que aí, por exemplo, seriam os títulos dos capítulos, subcapítulos, submódulos e etc. Então, eu estou falando para o computador, isso aqui é um título. E eu estou falando para o computador, isso aqui é um texto. E agora com HTML5 tem algumas novas tags, que é, por exemplo, section, que eu estou falando, isso aqui é uma seção, isso aqui, ó, faz tudo parte de um grupo só de informação. Agora, só que dentro dessa seção, por exemplo, eu posso ter
um menu. Daí eu teria aí eu estou falando para a máquina, ó, esse aqui é um menu, é um navigator. E esse aqui é o meu artigo. Aí tem a tag article. Aí eu estou falando, ó, eu estou falando para o computador. Isso aqui para nós que estamos vendo muda praticamente nada. Aí eu estou falando para o computador, ó, isso aqui é um artigo, isso aqui é uma seção, aqui tem um menu. Eu estou falando, ó, isso aqui é um menu dessa seção. Aí aqui, por exemplo, eu poderia ter um subtítulo. Tô falando, ó, esse aqui é o título. Ué, por que que H1, H2? Esse título tá pequeno, não era para estar assim. Eu vou usar o Chrome para dar uma ajuda. Font size .117. Ah, porque eu coloquei dentro de um artigo. Aí ele coloca o título menor. Do H2 ele não colocou, mas enfim. Eu tô falando aqui para o computador. Ó, isso aqui é o menu e aqui eu tenho um título e eu tenho um subtítulo aqui. O título e o menu do subtítulo. Só que para nós isso aqui visualmente não ajuda muito. Daí lá antigamente, na época de 1900, 2000, criaram a tag style, que aí tiraram aquela tag fonte, né? E passaram isso para o atributo style. Aí agora eu falo aqui, ó, cor é vermelha, red. Vou colocar uma cor mais bonitinha aqui. C5 2264. Ó, faltou. Tá muito escura. É. E aqui vou mudar para 4 e aqui 8. Aí a máquina continua entendendo a mesma coisa. Para a máquina, isso aqui é um título, isso aqui é um texto, isso aqui é um subtítulo. Para a máquina, isso não mudou absolutamente nada. Só mudou para a gente, né? Que agora vê as cores certinho. E aí, só que isso aqui teve o mesmo problema da tag fonte, né? Porque ainda assim tinha que dar manutenção no código todo, né? Por exemplo, se eu quisesse, isso aqui é a cor padrão de título, e eu tivesse 30 títulos em 30 páginas diferentes, você teria que sair mudando página por página, atualizando a cor do título ou qualquer outra formatação. Então pegaram e criaram o CSS. Por que que o CSS foi criado? Ele fala aqui, basicamente isso que eu falei, né? Que começou
foram criadas novas tags e atributos de estilo para o HTML. E aí, para dar manutenção nisso era muito difícil e tal, tinha problema. Aí o problema das alterações teria que ser manualmente, uma a uma. E aí criaram o CSS, que é um arquivo de folha de estilos. Vamos criar aqui estilo.css. E aí eu vou linkar isso aqui. Link estilo.css. E agora, vamos supor, antigamente era feito assim, ó. Esse aqui é um subtítulo. Só que tinha N subtítulos, né? Vamos supor lá, eu tinha uma quantidade enorme de subtítulos. Aí saindo, mudando um a um, era canseira. Não tinha uns editores tão avançados. Talvez até tivesse alguns, mas era bem trabalhoso. Mas aí o que que fizeram? Não, vamos pegar aqui, criar uma folha, um arquivo de estilo. E esse estilo vai ser aplicado em todo o sistema, todo o site. Por exemplo, se tivesse aqui 10 páginas aqui diferentes, daí o estilo seria aplicado em todas as páginas através desse mesmo link aqui, né? Colocava esse link aqui nas demais páginas e esse estilo desse arquivo era aplicado em todas as páginas. Então criaram a folha de estilo. Não, ó, todos os subtítulos vai ter agora a cor. Vai ter essa cor aqui. Vai ser um EF7620. Nem sei que cor é essa. É alguma coisa avermelhada. Tá, vamos colocar algum azulado. Pronto. Isso ainda tá alto aqui, mas enfim. Agora eles vai ter essa cor. Só que não tem mais esse estilo aqui. Então vamos remover ele. Pronto, já removi de todos, dando um replace aqui, né? Alterei por nada. Aí eu dei um replace por nada. Eu dei um replace all. E daí removeu de todos. E agora, todos eles vão receber essa cor. Não, não gostei dessa cor. Vamos mudar para algo mais escuro. Vamos tirar aqui o E e vamos colocar aqui um 9F44. Aí, agora ficou um azul mais escuro. Tá, agora eu quero que todos os textos sejam cinza escuro. Aqui, cinza escuro. Daí sai mudando, né? E o CSS ajudou em muito isso aqui. Porque antigamente, para dar manutenção, você tem que sair mudando título por título, estilo por estilo, e procurando, ir lá e alterando lá. Não tinha o Chrome para ajudar naquela época, né? Eu, na verdade, eu sou alheio àquela época. Eu comecei a programar os browsers já estavam bem avançados, o HTML também. Quando eu comecei a aprender HTML, que eu já estava manjando um pouquinho assim, já estava começando a falar do HTML5, né? Então eu tenho aí sou bem recente, mas eu já ouvi de muitas pessoas falando daquela época que era muito ruim, né? Tinha vantagem também de que se programava para um browser, que era só para o Internet Explorer ou só para o Netscape, sei lá. E hoje
tem essa facilidade de programar, porém a gente tem que fazer para 10 browsers diferentes. Tem que fazer para mobile e daí complica um pouquinho, mas já tá num padrão bom assim que ajuda bastante o desenvolvedor. Se você está pensando em começar a abrir carreira e para você ser programador, você tem que ter vocação, você tem que gostar mesmo, porque não é fácil não. Parece que cada um é que é complicado, mas enfim, o HTML é isso. HTML é uma linguagem de marcação, não tem nada de programação aqui. Você não consegue fazer cálculo, você não consegue fazer armazenar valores com HTML, nada disso, só para marcar. É só tá falando para a máquina. O HTML serve para isso, para informar a máquina e o usuário ao mesmo tempo. Só que o foco do HTML é a máquina. Então ele fala para a máquina, ó, isso aqui é um título, isso aqui é um texto, isso aqui é um subtítulo, isso aqui é um outro texto, isso aqui é outro subtítulo. E aí vai falando, assim, isso aqui é uma seção, isso aqui é um artigo, no HTML5, né? Antigamente não existia isso aqui, era tudo div. Era tudo div, assim. Só que aí a máquina ficava, não sabia sem fazer. Daí os motores de busca, tipo Google, Bing, etc., tinham o maior trabalho para saber o que, que era o que no site de uma empresa, de um blog ou alguma coisa assim. Depois do HTML5 facilitou bastante, que aí teve essa criação dessas tags. É o foco principal do HTML5, mas teve várias outras mudanças, remoção de atributos, novos atributos, e enfim. Mas o HTML é isso, nada mais é do que uma linguagem de marcação, uma linguagem que fala para a máquina. Ó, isso aqui é um título, isso aqui é um subtítulo. Independente do conteúdo que tem lá dentro, aquele conteúdo que tem lá dentro é um título. E daí o CSS é para estilizar esse título, né? A sintaxe do CSS, o HTML você tem que aprender as tags, né? Não tem como fugir disso. Mas a sintaxe do CSS é o seguinte: é o seletor, que pode ser o nome da tag, por exemplo, o nome da tag div. Ele pode ser o ID da tag, que eu coloquei aqui um ID título. E aí, ó, um problema que acontece muito com iniciantes é colocar vários IDs. Não faça isso. Um ID é um único no arquivo todo. Eu não posso colocar outro. Aqui eu coloquei subtítulos, né? Em vários aqui. Mas isso aqui não é certo fazer, não existe. O certo aqui seria class. Class. Que aí class sim, eu posso ter várias classes. Agora, título, ID, eu só posso ter um. E aí, ID eu só posso ter um. Título e as propriedades aqui dentro, né? Por exemplo, color, tem, tem altura, largura e centenas de outras propriedades. Class começa com ponto. Daí eu coloco aqui um font size tamanho 14. Eu posso combinar seletores H2 com a classe subtítulo. Aqui eu estou falando o seguinte, a tag H2 que tem o subtítulo vai ter isso aqui. Por exemplo, se eu tirar um desse aqui, só vai ser aplicado nos dois primeiros, aquele estilo. Subtítulo. Aí, só foi nos três primeiros, né? Nos dois últimos, como eu tirei a classe, não foi.
E tem um outro tipo, por exemplo, que é eu especificar um caminho, né? Que seria eu colocar aqui na section, o article, ou seja, section. Eu só estou falando para ele, ó, o, o H2 que tem uma classe subtítulo que está dentro de um artigo, que está dentro de uma seção, vai receber esse estilo aqui. Ou seja, se eu tirar um subtítulo desse fora dessa seção aqui, ou fora só do artigo, já não vai ser aplicado o estilo. Eu estou falando só os que está dentro do artigo e que está dentro da seção, que vai receber esse estilo. Isso é separado por espaço. Tem vários outros seletores e, enfim. Essa aqui é a linguagem padrão do CSS, né? Eu especifico o seletor, esse aqui é o meu seletor, e aqui é as propriedades. A propriedade e o valor. Propriedade, dois pontos, valor, ponto e vírgula. Se tiver outra propriedade. Agora, o PHP. O PHP sim é uma linguagem de programação, né? Desculpa. O PHP é uma linguagem de programação. E eles falam que a PHP significa. Antigamente, PHP tinha um outro significado, aí eles mudaram. Aí agora significa é um acrônico recursivo, ou seja, PHP, Hypertext Preprocessor, que é um pré-processador de texto, né? E é uma linguagem de script, ou seja, não é uma linguagem compilada. Você não escreve o PHP, compila ele para ele ser executado. Se você não tem muito conhecimento dessa área, às vezes fica um pouco complicado, mas PHP ele é uma linguagem de script. Deixa eu salvar isso aqui de novo como PHP, para o PHP executar, né? Agora eu vou apagar esse. Pronto. PHP é uma linguagem de script, ou seja, você escreve e tem um interpretador, que no caso é o PHP, né? Que é o interpretador, que é um programinha que vai rodar esse arquivo. Ou seja, quando você manda a requisição aqui pelo browser, ele manda essa requisição pro server, o Apache vai receber essa requisição, vai mandar a requisição lá, vai ver qual arquivo que tá sendo chamado na requisição. No nosso caso é o index, ponto qualquer coisa. E na configuração do Apache tem essas coisas. E você não precisa se preocupar com isso, nada disso. Então o Apache vai ver lá qual que é o arquivo que está sendo requisitado e vai falar para o PHP, ó, interpreta esse arquivo aqui para mim, que ele está sendo requisitado. O PHP vai interpretar esse arquivo e vai devolver para o Apache vai devolver para quem está requisitando, né? Ou seja, o PHP, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A linguagem de script, né? Ele é open source, ou seja, qualquer um pode ver o código-fonte, pode ver como é feito. Se não me engano, acho que é uma comunidade também que cuida do PHP, acho que não é uma empresa. Mas enfim, o PHP ele pode ser utilizado para qualquer fim de desenvolvimento, né? Pode ser um sistema, pode ser um programinha simples, qualquer coisa. Pode ser para enviar um e-mail ou etc. Mas ele é amplamente utilizado em aplicação de desenvolvimento web, né? Pela sua vasta infinidade de possibilidades, né? Ele é muito utilizado por ser open source, por ser free, por você poder usar
qualquer um, por ter uma documentação muito boa, é uma comunidade muito grande que ajuda, e por isso ele é muito utilizado. O ASP também é utilizado, mas o ASP é pago, é da Microsoft, e daí muita gente opta pelo PHP que é grátis, né? Então ele é amplamente utilizado em programações web, principalmente websites, em sistemas institucionais. Já trabalhei em empresas que utilizam PHP para fazer o sistema deles, que vende esse sistema e tal. E, e ele é muito utilizado porque ele pode ser utilizado em conjunto com o HTML, assim como o ASP também, mas ele pode ser colocado dentro do HTML. O ASP também pode ser, acho que tem algumas outras linguagens, mas daí seria colocar o HTML dentro das outras linguagens, como C, C Sharp, etc. A linguagem renderizaria não, perdão. É, mandaria, né? Seria, por exemplo, armazenar o HTML em variáveis de outra linguagem, por exemplo, C Sharp ou C++, sei lá. Mas o PHP não. O PHP você pode pegar e colocar o PHP dentro do HTML, assim como está aqui, ó. Por isso muita gente opta pelo PHP, né? O ASP também pode ser feito assim, dessa maneira. Só que a forma de programar é outra, né? Então, por exemplo, assim se abre as tags do PHP. É bom não deixar nenhum espaço aqui. Não tem problemas também. O problema, na verdade, é se deixar algum espaço antes, principalmente se for usar seção. Isso é outras coisas para outras videoaulas. O PHP é dessa forma. Eu poderia ter aqui uma variável, pode ser qualquer nome, por exemplo, título. Eu tenho a variável título e o valor dela é começando a programar. Essa é a minha variável título. Daí eu poderia usar aqui no título e também no menu. Quando eu fosse atualizar esse título, eu não precisaria atualizar nos dois lugares, atualizaria só aquela variável lá. Ou seja, aqui e aqui. Agora não é começando a programar, agora é iniciando na programação. Programação, tá. Já atualizo os dois, porque é a mesma variável que está sendo usada aqui e aqui. E não, esse título está muito grande, tá? Enfim, poderia ser qualquer coisa, né? Então, o PHP não é usado somente para isso. Isso é um exemplo muito básico, seria praticamente uma folha de uma floresta. Mas, ano, recebe, date, ano. E muita gente coloca lá no rodapé, né? Direitos reservados. Aí tem lá o sinalzinho do copy. E o ano. Pode ser em formato variável sim também, ó, que eu acho
Fica muito bom. Você não precisa dar o echo, já fala que isso aqui, ó. Isso aqui é uma expressão de PHP que está falando que deve retornar o resultado da variável ano. Pronto, acabou. Já traz o ano, 2014. Enfim, o PHP é utilizado para fazer conexão com banco de dados também, né? Que é muito utilizado. Acho que um banco de dados que é bem utilizado com PHP é o MySQL. O PHP pode ser para trazer dados, por exemplo, Facebook é feito em PHP, suas postagens é armazenado no banco de dados. O PHP vai lá no banco de dados e exibe esses dados na sua timeline, mostrando, organizando tudo por data e etc. Então, o PHP é a parte, por exemplo, o, dando um exemplo de um carro, o HTML seria o chassi, né, que é o que sustenta a, a estrutura. O CSS seria a lataria, que seria o formato, seria as cores, é o visual, né, o que deixa bonito. E o PHP seria o motor. E o que alimentaria esse motor poderia ser um banco de dados ou apenas uma regra de negócio mesmo. Mas é assim que funciona um site, um sistema web. Esse vídeo está muito grande, eu acho que eu vou cortar ele em umas 3 partes e postar as 3. Uma sobre o HTML, CSS e o PHP, né? Então, eu acho que deu uma boa explicada o que foi, o que é cada coisa. Acho que agora você tem um rumo aí do que estudar, né? Estuda, aprende o HTML, aprende como que funciona, aprende as tags. O WSQL tá aí para ajudar, né? W3C tá aí para dar os padrões. Que tá aí, ó, tem tutorial, HTML, ensina as tags, como usar, para que serve, os atributos. CSS também, tem tutorial, JavaScript também, tem até SQL, PHP, jQuery, que é uma biblioteca de JavaScript. Tem muitas coisas aí que dá para você aprender ter uma boa base de estudo. Ver videoaulas, eu vou ver se eu tá lançando alguma coisa, comenta aí, vê o que precisa, se inscreve no canal, que assim você vai receber vídeo novo, né? E fique sempre atento aí que qualquer momento vou estar postando, vou estar continuando a série que eu estava fazendo de PHP orientado a objetos. Essa é para quem já conhece PHP e quer, para quem já manja de programação sim, mas não conhece orientação a objetos, né? Daí vou estar fazendo isso, qualquer momento posso estar lançando aí uma videoaula aí, mais para iniciante de novo. Vê qualquer suas dificuldades, posta aí nos comentários que assim eu vou estar montando nova pauta para um novo vídeo, para uma nova postagem. Beleza? Valeu? Entra lá no site lá, DevCia, e vê lá as postagens mais antigas, vê o que eu posso te ajudar lá, comenta, entra em contato. Aqui tem um link pro canal. Você pode aqui também se inscrever na newsletter aqui. Tem um blog de um parceiro aqui, do Luiz, conhece, ele tem alguns materiais bacanas de estudo lá também. Entra aí, se inscreve aí e valeu!